Sabe aquela ideia de que uma experiência pode mudar completamente só alterando o significado que a gente dá para ela? Pois é, essa é a grande sacada do livro Ressignificando, de Richard Bandler e John Grinder, e a gente vai ver como uma única palavrinha pode ser o começo de tudo. Talvez. É isso. Essa palavra é o centro de uma parábola taoísta bem antiga que abre o livro e olha, ela mostra direitinho como o significado das coisas não é fixo. Imagina só a cena. Um fazendeiro que só tem um cavalo perde o animal. Para todos os vizinhos é óbvio. Que azar, uma tragédia. Mas a resposta do fazendeiro é diferente. Ele não bate o martelo. Ele fica no talvez, deixando a porta aberta para outras interpretações. E aí vem a virada. O que parecia um desastre vira uma sorte grande. O cavalo não só volta, como traz um bando de cavalos selvagens junto. O azar virou sorte. Os vizinhos comemoram, claro, mas o fazendeiro continua na mesma. Talvez. Ele sabe que a história ainda não acabou. E a roda gigante da vida continua. O filho dele vai domar um dos cavalos novos, cai e quebra a perna. A sorte grande agora parece uma nova desgraça. Só que essa perna quebrada, esse azar, no fim das contas, salva a vida do rapaz, porque impede que ele seja convocado para a guerra. Fica muito claro que um evento, por si só, não tem um significado fixo. Bom, para a gente aprofundar essa ideia, nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o conceito por trás desse outro ponto de vista. Depois, como a gente pode, na prática, mudar o significado. Aí vamos ver uma técnica bem estruturada, a mudança em 6 passos. E por último, a parte mais importante, a verificação de ecologia. Essa história do fazendeiro é a introdução perfeita para o conceito psicológico que a gente vai explorar hoje, a tal da ressignificação, ou como se diz em inglês, reframing. Olha, é fundamental entender uma coisa aqui. Ressignificar não é negar a realidade, tá? O cavalo fugiu, o filho quebrou a perna, isso são fatos. A técnica é sobre mudar a moldura que a gente coloca em volta desses fatos. Pensa num quadro. A mesma pintura pode passar uma sensação totalmente diferente dependendo da moldura. Com as nossas experiências, é a mesmíssima coisa. E a gente pode fazer isso de 2 formas principais. A primeira é a ressignificação de conteúdo, que é quando a gente muda o que um comportamento significa. Por exemplo, alguém que se acha teimoso pode começar a ver isso como perseverança. A segunda é a ressignificação de contexto, que é achar um lugar onde aquele comportamento é útil. A mesma teimosia que atrapalha uma discussão em família pode ser exatamente o que faz a pessoa não desistir de um projeto super difícil. Beleza, agora que a gente já entendeu a ideia, vamos ver como fazer. Porque ressignificar não é só uma filosofia bonita não. É uma técnica, com começo, meio e fim. Um processo de mudança em 6 passos. Esse aqui é o mapa. Começa identificando o que a gente quer mudar, depois entra em contato com a parte da gente que faz aquilo, separa o comportamento da intenção boa que ele tem, gera novas opções, mas olha, presta atenção no 6º e último passo, a verificação de ecologia. Essa é a nossa rede de segurança, é o passo crucial. Então vamos focar agora nessa etapa que é uma verdadeira salvaguarda. É ela que garante que a mudança seja boa de verdade e não só um remendo que vai criar um problema ainda maior lá na frente. Essa pergunta é fundamental. Pensa assim, uma pessoa quer se livrar da ansiedade em festas. Aí ela decide simplesmente parar de ir a festas. Pronto, a ansiedade some. Mas e o custo disso? Criou um isolamento, talvez uma solidão. Será que essa mudança foi realmente positiva no fim do dia? É para evitar esse tipo de coisa que serve a checagem de ecologia. Pensa nela como um controle de qualidade da nossa mudança interna. Antes de aprovar a mudança, a gente pergunta: ei, essa nova solução é boa para a pessoa como um todo? Tem alguma outra parte minha que não gosta dessa ideia? O ponto central é esse. A checagem de ecologia garante que a gente faça uma mudança sábia, integrada. Ela nos força a lembrar que somos um sistema complexo. Não adianta consertar uma coisinha aqui se isso vai quebrar outra ali. Há como uma pessoa que decide trabalhar 18 horas por dia para resolver um problema financeiro, mas acaba com a saúde e os relacionamentos. A ecologia interna fica toda desbalanceada. E é isso. Essa frase resume perfeitamente o objetivo desse passo. O bem-estar completo. A mudança tem que ser boa para a pessoa inteira, não só para aquela parte que estava gritando mais alto. É o que torna essa abordagem tão cuidadosa, tão respeitosa com a gente mesmo. E essa citação dos autores fecha a ideia de um jeito brilhante. Em vez de julgar um comportamento como ruim, a proposta é outra. Vamos descobrir qual é a intenção positiva dele e achar um contexto onde ele funciona bem. A teimosia vira a perseverança. A distração vira a criatividade. A tarefa é só achar a moldura certa. E para terminar, fica essa reflexão.
Dando uma olhada para os acontecimentos da vida, aqueles que já ganharam a etiqueta de bom ou de ruim, qual deles, se a gente olhasse de um ângulo um pouquinho diferente, poderia revelar um significado completamente novo? Talvez a resposta não seja nem boa nem ruim. Talvez a resposta seja, simplesmente, talvez.